começando pelo primeiro parágrafo da enciclopédia, né, da introdução à enciclopédia, aqui Hegel vai nos dizer qual é o objeto da filosofia, né? Mas há uma grande dificuldade, como vocês vão ver, né, que Hegel não pode pressupor esse objeto como dado, né? Tanto que, apesar dele expor esse objeto aqui, os parágrafos que seguem, também a gente vai ver, o segundo e etc., não usam isso que ele vai dizer aqui sobre o objeto da filosofia no seu desenvolvimento, né? Porque trata-se de desenvolver a filosofia daquela forma de dedução sistemática que ele propõe, e não de partir de um certo dogma de como a coisa é. Talvez vocês se espantem um pouco com o que ele vai colocar como objeto da filosofia, mas ele já nos diz dessa impossibilidade de começar por esse objeto mesmo, já no início, né, desse primeiro parágrafo. Ele nos diz: a filosofia não tem a vantagem de que goza as outras ciências de poder pressupor seus objetos como imediatamente dados pela representação e também como já admitido método do conhecer, para começar e ir adiante, né? Então, vocês vejam que ele mesmo está dizendo dessa dificuldade, ele vai explicitar daqui a pouco o porquê dessa dificuldade, né? Mas, mesmo assim, ele coloca uma forma de antecipação para que o leitor, né, tenha uma ideia de aonde vai chegar, né? Adiantando isso, mas que não deve ser tomado, a princípio, simplesmente como sendo isso, porque falta justamente a demonstração, a dedução sistemática que ele vai desenvolver durante toda a enciclopédia das ciências filosóficas em compêndio, né? Ele vai dizer, em primeiro lugar, a filosofia tem de fato seus objetos em comum com a religião, né? Isso pode parecer muito estranho, porque a princípio, religião, como muitos dizem, é uma questão de fé, de crença, é uma interpretação do mundo, onde o que conta é muito mais uma convicção pessoal, né? Enquanto que a filosofia é um domínio crítico, né? É um domínio onde as coisas são investigadas a miúde, né? São esmiuçadas, né? E, a princípio, você, na filosofia, não tem que aceitar uma verdade dada, você justamente vai investigar aquela verdade, discutir, né, aquele conteúdo. Então, como é que pode ter uma aproximação entre filosofia e religião que parece ser coisas tão distintas, né? Bom, mas aqui cabe lembrar que o conteúdo da religião, para uma pessoa, é aquilo que tem de mais fundamental para ela, né? Aquilo que estrutura, né? Se ele é um verdadeiro religioso, acredita naquele conteúdo, aquilo é o mais fundamental, aquilo que fundamenta a vida dele, ele como ser humano, a relação dele com o mundo, a própria natureza. Então, tanto a filosofia como a religião buscam, né, na visão de Hegel, da filosofia como ciência, como filosofia científica, que a gente viu, isso que é mais fundamental, né? Que está como o elemento que dá base a essa totalidade, ao ser humano, às relações humanas, à natureza, né? Então, nesse sentido, o objeto das duas é comum, mas a forma de tratamento é diferente, né? Mas Hegel quer mostrar que não existe uma oposição entre ciência e filosofia, existe uma certa complementariedade na medida em que a filosofia, de fato, consegue explicar esse objeto da religião ao religioso, né? Não simplesmente ser uma visão que contrapõe a religião, mas que permite compreendê-la e explicá-la. A gente depois vai ver isso com mais detalhe, né? E Hegel continua. As duas têm a verdade por objeto. Então, veja aqui um primeiro sentido de verdade, justamente como esse elemento mais fundamental, que é expresso até na própria religião, né? Tem a verdade por ser objeto, as duas, filosofia e religião. De certo, no sentido mais alto, no sentido de que Deus é a verdade e só Ele é a verdade. Bom, aqui tem uma referência clara ao cristianismo, né? Depois a gente vai desenvolver melhor essa questão, né? Mas independente do cristianismo, num primeiro momento, né, de pensamento, a gente faz isso em filosofia, né? A gente pensa os conteúdos, as várias significações dele, né? O que a gente quer na filosofia, principalmente na filosofia hegeliana, né? Que tem como uma expressão que ficou famosa do professor Lebrun, né, a paciência do conceito, ou seja, a paciência da investigação, a paciência de poder refletir e analisar as coisas de uma forma
criteriosa, mostrando os vários lados, né, sem se apressar em relação àquilo, para que de fato possa se ter uma compreensão profunda, né? Aqui na filosofia não se trata simplesmente de acreditar ou não acreditar em Deus, né? Porque se você até parar para pensar, temos várias religiões no mundo, temos várias concepções de Deus no mundo, e tem gente que se mata pela sua própria concepção de Deus, né? Pessoas diferentes, com concepções diferentes, brigando e se matando entre si, né? Segundo o cristianismo, filhos, né, de um mesmo pai, de um mesmo Deus, mas se matando em vista daquilo que ele próprio entende por Deus. Então, a gente vê o quanto é necessário essa reflexão sobre esse objeto, mesmo na religião, se o crente quer ir para além da crença que ele tem e quer, de fato, tornar mais claro, compreensível, né? A gente pode até pensar o seguinte, que se Deus colocou em nós a vontade de conhecê-lo, é natural que seja possível fazer isso, né? Mas a gente se pergunta, mas como? É a questão da gente entrar na filosofia, fazer essa discussão, né? Hegel também cita uma passagem da Bíblia onde Cristo diz que Deus é espírito e é assim que ele quer que nós o adoremos, né? Então, mostrando uma certa necessidade da gente vir a conhecer Deus e Deus como espírito, né? Que vai, num certo sentido, justificar esse conhecimento de Deus, mas, como eu disse, isso ainda para nós aqui não é o objeto da reflexão. Bom, uma coisa importante aqui é que vejam que, apesar disso, quando se pensa na verdade, justamente como aquele elemento essencial, né, da visão de mundo de uma pessoa, da religião que ela tem, você vai encontrar uma religião ou uma religiosidade em qualquer visão filosófica do mundo, né? Em qualquer visão do mundo tem algo que a pessoa julga que é o mais essencial, que é aquilo que estrutura todo o resto, que é o todo, que se apresenta como tal, né? Se para a religião cristã esse elemento é o próprio Deus, para outras visões, como por exemplo uma visão panteísta, como a de Spinoza, né, você tem Deus ou a natureza. Então a natureza, como esse algo, né, essa physis que a gente está no interior, é aquilo que é o mais importante, que a gente tem que conhecer, é o próprio Deus, né, e o próprio Deus da visão dele, né. Se você pensar até mesmo uma visão materialista, você tem o Deus matéria ali, né? Ou uma visão naturalista, no sentido de naturalista, materialista, onde a natureza, o universo, nós somos manifestação desse universo, é esse universo que é o Deus, né? É verdade que nesse caso, talvez não seja um Deus para se louvar ou se rezar, talvez, claro que como Deus, como tendo importância dentro de uma visão filosófica, é algo para ser sentido, talvez, intuído, vivido, né? Então, vocês veem que todas as visões filosóficas têm um certo Deus, né? Mas, para Hegel, então, essa palavra, apesar dela começar simplesmente com uma palavra, o estudo do objeto que ela remeteria, ou seja, a verdade, é o objeto da filosofia, como ele mesmo está colocando aqui, né? Ele vai dizer ainda, além disso, ambas, né, religião e filosofia, tratam do âmbito do finito, da natureza e do espírito humano. Esse é o âmbito do finito, né? De sua relação recíproca, né, da natureza com o próprio espírito humano, do espírito humano com a natureza, e da sua relação com Deus, né, da natureza com Deus, do espírito humano com Deus e vice-versa, enquanto sua verdade, enquanto Deus seria a verdade desses dois. Bom, teria muita coisa para falar aí, até porque a própria exposição da filosofia como um todo seria a exposição desse objeto, né? Então, vamos seguir adiante, né? Por isso, Hegel nos diz, a filosofia bem pode e mesmo deve pressupor uma familiaridade com seus objetos, como, aliás, um interesse por eles, né? Já que, pelo motivo de que a consciência faz para si, no tempo, representações dos objetos antes de fazer conceitos deles, o espírito pensante, só por meio do representar e voltar-se para ele, é que avança até o conhecer e conceber pensantes, né? Então, é necessário uma certa familiaridade com todos esses objetos, porque é sobre eles que nós vamos refletir, né? Vamos filosofar, vamos fazer filosofia, vamos conhecê-los, né? Então, tem que haver necessariamente essa familiaridade, né? E o próprio Hegel nos diz aqui que primeiro ele nos dado a representação, né? A intuição, a percepção, a vivência, antes de se tornar conceitos, antes de a gente pensar sobre eles, né?
Então, e isso é um movimento natural e essencial à própria consciência, ao próprio tomar consciência, né? Então, por isso, deve haver essa familiaridade antes da gente desenvolver um conhecimento conceitual filosófico a respeito dele, né? Mas ele continua, e isso aqui é fundamental. Mas no considerar pensante, logo se constata que isso inclui em si a exigência de mostrar a necessidade do seu conteúdo, de provar, de demonstrar tanto o ser como as determinações do seu objeto, daquilo que está sendo tratado, né? Então, a familiaridade acima aludida com os objetos parece assim como insuficiente e como inadmissível fazer ou legitimar pressuposições e asseverações, né? Parece assim extremamente, né, forte ele dizer inadmissível, né, insuficiente essa familiaridade, ela não basta. Mas cabe lembrar que para fazer essa justificação, porque se você tem, por exemplo, como a gente vai ver daqui a pouco, duas visões diferentes, né, a respeito de Deus, da vida, duas ou várias, como em geral acontece, é, como fazer filosofia com tantas visões, né? Então, como ele vai dizer aqui no parágrafo abaixo, depois eu volto, né, no parágrafo de cima, né, no parágrafo 10, ele vai dizer: esse pensar, que é o da maneira filosófica, de conhecer, precisa ele mesmo tanto de ser aprendido segundo a sua necessidade, como também de ser justificado por sua capacidade de conhecer os objetos absolutos, né? Esses objetos que a gente está tratando aqui, né? Veja então que há essa necessidade, né, de justificação, de demonstração, né? Mas ele diz, mas uma tal intelecção, uma tal compreensão disso, é ela mesma um conhecimento filosófico, né? Um conhecer filosófico, que, portanto, só incide no interior da filosofia. Então, a partir do momento que nós começamos a fazer filosofia, nós começamos a nos perguntar, né? É possível fazer filosofia? É possível conhecer o mundo? Como? Qual seria o método? Que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, essa discussão já é filosófica. Para fazer filosofia, a gente se pergunta sobre o que é fazer filosofia. Até para criticar e dizer que filosofia não é nada ou coisa assim, você já está fazendo filosofia. Então, é uma atividade que leva a ela mesma, né? Então, nessa medida, ela precisa ser exposta, né? E como vai nos dizer logo em seguida, uma explicação prévia, né, deveria, por isso, ser uma explicação não filosófica. Então, se a gente fizer uma explicação a partir de onde a gente vai partir, sem que a gente possa questionar isso, aprofundar, entender e compreender, ela vai ser não filosófica, né? E não poderia ser mais do que. Bom, aí Hegel vai dizer várias coisas aqui, mas que eu gostaria de comentar algo antes de entrar nessa parte, que é o seguinte. Bom, como eu disse, você tem várias visões sobre Deus, sobre o mundo, e como fica na filosofia? Então, toda visão é válida, né? Sim, é válida, né? Bom, então, toda opinião é válida? Sim, em certo sentido, sim, né? Mas basta, porque se eu quero de fato conhecer aquilo e eu tenho várias visões a respeito daquilo, é, qual está certa, qual está errada? Porque uma diz que a outra está errada, e eu tenho várias, então não é possível, a gente vive sem conhecimento, então a gente não pode conhecer nada, né? Porque, na verdade, tem coisas ali que estão sendo afirmadas e são opostas, tanto uma quanto outra é válida, não podemos conhecer nada, né? Um tema bem atual no nosso tempo, né? A questão é que na filosofia não basta uma opinião, porque justamente você pode ter várias, se você considera elas igualmente, você pode ter várias. É necessário algo mais. E o que seria esse algo mais? Um argumento, né? Uma demonstração, expor as razões pela qual aquela opinião seria a verdadeira. Então, diferente como a gente viu na religião, onde cada um tem a sua crença, a sua forma de ver, e tudo bem. Na filosofia, se de fato a gente se coloca num diálogo com o outro, se a intenção é buscar um conhecimento e não simplesmente, como se diz, impor a sua verdade, né? Ou a sua visão da verdade, se ela é verdade mesmo, ela consegue se mostrar tanto para si como para o seu interlocutor. Então você tem que fazer essa demonstração, né? E o que é uma demonstração nesse caso? Bom, na lógica, uma demonstração é quando você mostra que aquilo
tem que ser daquela forma, né? Não pode ser de outra forma, né? E para isso você expõe razões, né? Então, ao fazer isso, o seu interlocutor compreende, e se ele de fato está buscando conhecer como você, ele concorda, né? Há um convencimento, um vencer com, né? Quer dizer, não se vence exatamente porque os dois vencem, é os dois que vencem, é um convencimento de que aquilo se dá daquela maneira, né? Então, para que se estabeleça o conhecimento, é necessário que haja esse convencimento, essa exposição, essa dedução sistemática, né, que o Hegel nos disse aqui, né? Então, as pessoas às vezes dizem, a opinião tem que ser respeitada. Sim, como opinião, mas não como verdade, né? Não como conhecimento, não algo que mostrou as suas razões e que, portanto, pode abarcar as visões do mundo, né? Bom, nesse sentido, o que a gente vai fazer aqui é justamente expor essas razões, né? Sem essas razões, acontece que a gente tem várias visões que, como Hegel vai nos dizer aqui, são um tecido de pressuposições, asseverações, né, afirmações e raciocínios, isto é, de afirmações contingentes, porque não tem o porquê ela ser daquele jeito, é contingente, pode ser daquele, pode ser do outro, pode ser até escolhido, né, de forma diferente, contra as quais se poderia sustentar com o mesmo direito as afirmações opostas, porque se uma não foi demonstrada, a outra também não, são simplesmente afirmações, tanto uma vale quanto a outra, né? Então, se a gente quer caminhar no sentido de uma compreensão do mundo, se a gente não acredita que a gente tem a verdade absoluta de pronto, né? Se nós nos colocamos numa posição de compreensão, né? É necessário, então, essa demonstração, é necessário esse diálogo, é necessário esse entrar nas razões, né? Então, voltando no parágrafo anterior, né, no trecho que a gente não leu, mas, vai dizer Hegel, a dificuldade de instituir um começo apresenta-se ao mesmo tempo, porque um começo, como algo imediato, faz sua pressuposição, né? Ou melhor, ele mesmo é uma pressuposição, né? Então, muito se diz que Hegel busca fazer uma filosofia sem pressuposição, né? E o que significa isso, né? Ah, Alguns acham que é sem conteúdo, isso não faz sentido. A gente acabou de ver que a gente tem que ter uma certa familiaridade com o conteúdo sobre o qual a gente vai filosofar, né? Então, não é sem conteúdo. Sem pressuposição não significa sem conteúdo, mas significa dizer, entre outras coisas, e principalmente, que aquilo que for posto na nossa discussão, ele vai poder ser discutido, ele vai poder ser investigado, ele vai poder ver se aquilo é verdadeiro ou não, né? Então, qualquer afirmação colocada tem que ser examinada, né? Sócrates dizia, uma vida não examinada não vale a pena, né? É esse ideal da filosofia de examinar e de conhecer que é o fundamental. E a gente não vai trazer um sistema todo pronto, a gente vai justamente começar pelas questões mais fundamentais, investigando elas, para poder, a partir daí, estabelecer esse conhecimento, como, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, se questionando como a própria filosofia é possível, se questionando como fazer essa filosofia, né? Já entrando no próprio conhecimento filosófico, né? Então, esse começo mesmo já é algo imediato, já seria uma certa pressuposição, mas que, como nós estamos discutindo, isso não está sendo pressuposto, né? Aqui, no meio online, uma desvantagem da aula da filosofia, mesmo como ela acontece, né? O que me leva a ter até certo pé atrás, né? Que se não fosse essa pandemia, não sei se estaria produzindo esse material, mas porque numa aula de filosofia, as pessoas estão nessa discussão, é isso que constitui a filosofia, ela vai ter a sua forma de pensar, então você, ouvinte agora, na aula, estaria expondo a sua forma de pensar, e um outro participante estaria expondo a forma dele, e vocês estariam discutindo, mostrando as razões do porquê deveria ser, mostrando como você vê, né? Enquanto que aqui é só alguém falando para você, né? Então a filosofia, principalmente a hegeliana, parte disso, né, dessa compreensão de que o conhecimento se dá nessa interlocução, e por isso ele é tão essencial. Aulas presenciais, onde se discuta as ideias, é fundamental para a filosofia. Bom, com os próprios matriculados, a gente está fazendo essa discussão online, né, mas quem está ouvindo não vai ter essa oportunidade, e pode até dizer, num certo sentido, que é como se isso daqui fosse a minha pressuposição, a minha opinião. Infelizmente, eu não posso escutar a sua,
para que a gente possa ter esse diálogo e desenvolver o conteúdo que está sendo posto aqui, mas eu espero que tenha ficado suficientemente claro esse desenvolvimento que a gente está fazendo aqui, né?